Na semana passada, a Sony Pictures anunciou o elenco que vai viver os garotos de Liverpool na mais nova cinebiografia dos Beatles, que será lançada em abril de 2028. Bem, que serão lançadas, na verdade, porque vão ser 4 cinebiografias. Um para cada Beatle, e serão lançadas ao mesmo tempo. Uma coisa realmente inédita. Bem, nada mais justo para uma banda que fez tantas coisas pela primeira vez. O que muita gente não sabe é que Beatles e cinema têm tudo a ver. Sabia que eles já atuaram em filmes considerados clássicos e até ganharam um Oscar? Bora falar sobre a relação desses meninos com a sétima arte. Essa mais nova empreitada de 4 filmes biográficos contando uma mesma história, ou pelo menos 4 perspectivas sobre a mesma história, está sendo encabeçada pelo diretor Sam Mendes, de filmes como 007, Operação Spyfall, 007 contra Spectre, em 1917. Esse novo projeto figura numa longa lista de cinebiografias sobre os Beatles, só que dessa vez é diferente, tem a aval dos membros remanescentes, o Paul e o Ringo, e das famílias do John e do George. Ou seja, a gente vai poder contar com um grande repertório da banda na trilha sonora dos filmes. Mas a conexão dos Beatles com o cinema vai muito além das cinebiografias. Vamos ver agora os filmes que os Beatles já participaram ou produziram. De direção de Richard Lester, A Hard Day's Night foi o primeiro longa lançado com os Beatles em 1964, na crista da onda do novo fenômeno cultural denominado pelos jornais da época como Beatlemania. Multidões de meninas gritavam até desmaiar. Os Beatles encantavam os Estados Unidos e o que viria a ser conhecida como a invasão britânica estava começando. Lançado no Brasil com o nome de Os Reis do Yeah Yeah Yeah, o longa é uma comédia quase documental. Os Beatles interpretam a eles mesmos nos preparativos para uma apresentação na TV. Algo muito próximo ao que eles estavam vivenciando naquele ano ao se apresentarem no programa tradicional da TV americana, The Ed Sullivan Show. O filme é todo em preto e branco e hoje é lembrado como um clássico do cinema, tendo recebido 2 indicações ao Oscar, melhor roteiro original e melhor trilha sonora, e uma indicação ao BAFTA. Dando continuidade ao sucesso de A Hard Day's Night, também sob direção de Richard Lester, dessa vez o roteiro foi um pouco mais ousado. Um culto indiano precisa de um anel para fazer um sacrifício. Porém, esse anel vai parar nos dedos de ninguém mais, ninguém menos do que Ringo. Os Beatles então precisam fugir desse culto passando por diversas locações exóticas, que fizeram o orçamento da produção ser o dobro do antecessor. Porém, dessa vez a crítica não recebeu bem o filme. Em algumas entrevistas, inclusive décadas depois, os Beatles admitiram que na época não estavam mais interessados em fazer filmes e passaram boa parte das gravações totalmente chapados. No Brasil, o longa foi lançado com o título Socorro, um pouco mais coerente do que Os Reis do Yeah Yeah Yeah, vamos combinar. Os Beatles podiam não estar mais interessados em fazer filmes, mas John Lennon sim. Richard Lester então convidou Beatle a participar de seu mais novo longa, How I Won the War, baseado no livro de mesmo nome de Patrick Ryan. A história narra as empreitadas de uma tropa fictícia durante a Segunda Guerra Mundial. Há um misto de comédia britânica com absurdismo, criando uma grande alegoria da guerra como um jogo. Uma das muitas produções daquela geração do pós-guerra estabelecia uma crítica mordaz à estupidez da matança sem sentido. O filme, porém, marcou outro fracasso na carreira de Lester, sendo outra produção mal recebida pela crítica. Há 2 grandes contribuições dessa produção que vale a pena destacar. É a primeira vez que John Lennon utiliza publicamente os óculos redondos que viriam a ser sua marca registrada. E foi na pausa entre as gravações na Espanha que Lennon compôs a clássica Strawberry Fields Forever, que seria lançada no ano seguinte. Em agosto de 67 morre Brian Epstein, empresário dos Beatles, muitas vezes considerado como o 5º Beatle. Esteve por trás do sucesso da banda, mas mais do que isso, era um misto de amigo e figura paterna que sempre reconciliava as brigas e liderava o grupo. A perda de Brian foi um baque pessoal e profissional para a banda, que agora se via obrigada a se autogerenciar. Paul saiu na dianteira, e no mesmo ano propôs a ideia de que gravasse um filme sem roteiro para promover seu próximo álbum, Magical Mystery Tour. A produção e direção ficou com os próprios Beatles e Bernard Knowles. A história, mais uma vez, gira em torno de Ringo, acompanhado de sua tia Jessie. Os personagens embarcam em uma viagem de ônibus sem destino conhecido, passando por todo tipo de situação inusitada, absurda, recheada de humor nonsense e entrecortada de clipes musicais. Muitos que servem de clipe para canções apresentadas no YouTube até hoje. A recepção da crítica e público foi terrível.
sendo uma segunda apresentação cancelada e o Paul tendo que se desculpar publicamente pelo projeto. Entretanto, o longa envelheceu bem, sendo reconhecido hoje como um dos precursores do humor nonsense, popularizado por grupos como Monty Python, de filmes como A Vida de Brian e Em Busca do Cálice Sagrado. Os anos se passam e sem Brian Epstein e sobrecarregados pela burocracia de gerenciar a própria carreira e a nova produtora que fundaram em 1967, a Apple Records, não confunda com aquela do Steve Jobs, os membros da banda estavam cada vez mais distantes. Ringo chega a abandonar o grupo em 68, durante as gravações do icônico álbum branco. John engata um relacionamento com a artista plástica Yoko Ono, desenvolvendo outros trabalhos sem os Beatles, e George se sente cada vez mais desvalorizado. Em 1969, Paul resolve iniciar outro projeto, uma grande apresentação gravada que se tornaria um filme para televisão. O escolhido para a direção foi Michael Lindsay Hogg. As filmagens foram captando o projeto desde o início, e o que era para ser um grande show gravado acabou se transformando em um documentário sobre o fim da maior banda de todos os tempos, com desentendimentos, faltas nos ensaios, rejeições de ideias e conflitos intermináveis, que acabam por se solucionar em uma apresentação no terraço da própria Apple. Estava documentada a última apresentação dos Beatles, que viriam a se dissolver em 1970, no ano do lançamento do longa diretamente para os cinemas. Apesar do contexto triste, a produção ganhou o Oscar de melhor trilha sonora original e foi disponibilizada em 4K em 2024 pelo Disney+. Peter Jackson, diretor da trilogia O Senhor dos Anéis, acertou em cheio ao resgatar 60 horas de filmagens e mais de 150 horas de áudios não utilizados no documentário Let It Be. Ao assistir os materiais, Jackson constatou que as discussões e desentendimentos eram uma pequena fração do que foi a gravação daquele projeto. O documentário sobre um documentário, que se tornou a publicação desse material, acabou por evidenciar o processo criativo dos Beatles, trabalhando em equipe. Muitos momentos felizes de uma verdadeira amizade, demonstrando que as brigas foram exceções, não a regra. O documentário Get Back foi lançado em 2021 no Disney Plus e conta com 3 episódios que somam mais de 8 horas de filmagem, que esse que vos fala assistiu bem mais de uma vez. As cenas e os áudios foram tratados com inteligência artificial, criando uma experiência muito emocionante de acompanhar o processo de criação de clássicos como Let It Be, Get Back e Don't Let Me Down. Bem, esses foram os longas que os Beatles estiveram envolvidos para o cinema. Se a gente for contar para a televisão, a lista ficou um pouquinho mais confusa. A gente podia destacar o documentário Anthology de 95, talvez o principal desses. Mas daí a história é longa e daria para fazer um vídeo só sobre os bastidores dessa produção. Comenta aí se você gostaria de ver um vídeo sobre essa fofoca cinematográfica. Curta se você curtiu, se inscreva no canal, comente para dar a sua ideia, opinião, elogio ou só para engajar mesmo. E até a próxima.